O cerco se fecha mais uma vez para os Supremos Censores da República. Vai ter uma audiência nos Estados Unidos sobre o caso Felipe Martins. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E vamos entender um pouquinho sobre essa notícia aqui. Justiça dos Estados Unidos marca a audiência de Felipe Martins sobre suposta fraude. Auditores norte-americanos querem identificar se possíveis irregularidades em dados do ex-assessor de Bolsonaro tiveram ligações com o governo Joe Biden ou com autoridades brasileiras. Só para a gente recapitular aqui rapidamente, o caso do Felipe Martins foi num momento em que o Bolsonaro estava saindo do Brasil para ir para os Estados Unidos e o nome do Felipe Martins ele estava sendo cotado para ir junto com alguns assessores e outras pessoas que iriam apoiar na ocasião, o presidente lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Ele não foi, ele não viajou, ele ficou no Brasil, permaneceu aqui no Brasil. No entanto, nessa pesca probatória, nessa tortura, principalmente psicológica, que a justiça estava querendo fazer para que esse pessoal fizesse alguma delação contra Bolsonaro, eles indiciaram o Felipe Martins por tentativa de fuga para os Estados Unidos. Só que ele não estava sendo indiciado, não tinha nenhum mandato contra ele, e ele não foi para os Estados Unidos. Só que houveram, inclusive, despachos no site dos Estados Unidos que constava a entrada dele lá na época, só que com o nome errado, o CPF dele parece que também estava errado, e eles colocaram isso nos autos, comprovando que ele não tinha ido e aquilo lá era fraudulento. E logo em seguida, alguém foi lá e editou, corrigiu o nome, corrigiu o CPF, tudo. Então a gente vê que existe alguém fraudou esses arquivos dos Estados Unidos. Resta saber se foi alguém de lá ou se foi daqui do Brasil. Bom, a Justiça dos Estados Unidos marcou para 9 de abril, em Orlando, na Flórida, a primeira audiência que irá analisar uma acusação apresentada pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. E aí, o que a gente imagina? Que vai dar muito ruim para alguém que tentou fazer esse tipo de falcatrua, porque lá eles levam muito a sério, principalmente essa questão de falsidade ideológica, falsificação de documentos oficiais. E se foi alguém da imigração dos Estados Unidos que tentando ajudar, alguém envolvido lá com a presidência do Joe Biden e tentando ajudar aqui o Alexandre de Moraes, esse cara tá muito ferrado. Então vai dar muito ruim essa situação. Ou se foram autoridades aqui do Brasil manipulando essas informações também, o negócio vai ficar complicado. E aí a gente vê, ao mesmo tempo, que juízes auxiliares deixam o gabinete de Alexandre de Moraes. Um deles é Ayrton Vieira, envolvido no escândalo da tentativa de censura contra a Oeste. Houve aqueles arquivos do Vaza-Toga, onde o Alexandre de Moraes queria realmente prejudicar a revista Oeste, só que o pessoal informou que não encontrou nada que pudesse ter algum teor de fake news ou que pudesse ser justificativo de censura, e aí ele simplesmente fala, não, usem a sua criatividade, procurem qualquer coisa aí, sejam criativos. Uma menção ao que eles são capazes de fazer para poder alcançar os próprios objetivos. Moraes não forneceu detalhes sobre os motivos das mudanças em seu gabinete. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, entre os magistrados que deixaram seus postos destacam-se Ayrton Vieira, que desempenhava o papel de juiz e instrutor em processos criminais e era um dos principais colaboradores de Moraes desde 2018. Então a gente vê que tem uma justificativazinha, porque tem um período que eles podem ficar servindo, depois eles têm que voltar para a comarca original deles. Ele tava desde 2018. Agora em 2025 que eles vão retornar, então não é questão assim de prazo, porque por mais que tenha realmente essa questão dos prazos, eles raramente cumprem, eles vão simplesmente perpetuando sobre essas questões. O que a gente imagina? Que o cerco está se fechando, tem aquela sanção que vai ser aplicada não apenas ao Alexandre de Moraes, mas também todos aqueles que estavam envolvidos com as censuras e retaliações contra empresas dos Estados Unidos ou sediadas nos Estados Unidos, e a gente imagina que esse pessoal está tentando mitigar o prejuízo, tentando reduzir as perdas, fazendo dessa forma assim, espalhando o pessoal para dificultar a apuração dos Estados Unidos, ou eles simplesmente estão com medo de futuras retaliações e estão retornando para ver se conseguem esperar a poeira baixar. Bom, a gente imagina que todas essas ações do Alexandre de Moraes, elas demonstram que ele está, sim, com medo. Ele voltou atrás com relação à prisão da Débora, concedendo a prisão domiciliar, que foi negada anteriormente 8 vezes. Depois ele também concedeu a um outro preso político do 8 de janeiro, que estava em tratamento de câncer. E todas essas ações vai mostrando que ele tá realmente retrocedendo, tá tentando acalmar os ânimos, porque todos perceberam que ficou um nível de tensão assim, muito elevado. Vamos ver até onde isso vai. Que o que a gente gostaria mesmo é que as coisas voltassem à normalidade, a justiça, pelo menos, voltasse a ser
parcialmente aquilo que era antigamente. Bom, por esse vídeo é isso, eu gostaria de saber a sua opinião, se você pode deixar aqui nos comentários, bem como notícias e assuntos pra gente comentar também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.